Bom dia, meu nome é Ralph e essa é a minha apresentação para a disciplina de Engenharia de Segurança do Trabalho. A minha apresentação vai ser sobre a NR11. A NR11 ela aborda transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Bom, a NR inicia com as normas de segurança para a operação de elevadores, guindastes, transportes industriais e máquinas transportadoras. Bom, os postos de elevadores e montacargas eles devem ser cercados em toda a sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos. Quando a cabine do elevador não estiver no nível do pavimento, a abertura deve ser protegida por um corrimão ou outro dispositivo. Todos os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, eles devem ser calculados e construídos de uma forma que ofereçam as garantias de resistência e segurança, além de ser conservados em condições perfeitas para o trabalho. Além disso, é necessário ter atenção especial com cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos, que precisam ser inspecionados permanentemente e substituídos sempre que for identificado qualquer tipo de defeito. Todos os equipamentos eles precisam ter num ponto visível a indicação da carga máxima de trabalho que eles podem ter. Além disso, equipamentos destinados à movimentação de pessoas eles precisam ter condições especiais de segurança. Os carros manuais de transporte precisam ter protetores de mãos. Nos equipamentos de transporte que têm a força motriz própria, a pessoa que opera precisa ter recebido treinamento específico. Esses operadores também, para utilizar esses equipamentos, eles precisam portar um cartão de identificação com nome e fotografia visível. E esse cartão ele tem validade de 1 ano, precisando ser revalidado. Todos esses equipamentos de transporte motorizados precisam ter buzina. Em locais pouco ventilados, é necessário ter cuidado com a emissão de gases tóxicos pelas máquinas, e isso deve ser controlado para evitar concentrações no ambiente de trabalho acima dos limites permitidos. Então, máquinas transportadoras movidas a motores de combustão interna, para que sejam utilizadas dentro de locais sem ventilação, deve haver dispositivos que neutralizem esses gases. Em relação às normas de segurança em atividades de transporte de sacas, que no caso diz respeito a sacos que são carregados integralmente, então, por um só trabalhador, compreendendo também tanto o levantamento quanto a deposição desses sacos. Em relação a esse transporte, fica estabelecido que a distância máxima que ele pode ser transportado são 60 metros. Se a distância for maior do que 60 metros, é necessário utilizar algum equipamento, como carros, vagonetes, para fazer esse transporte. É vedado que se faça esse transporte em vãos através de pranchas, quando esses vãos tiverem mais de 1 metro. E essas pranchas, quando usadas, elas precisam ter no mínimo meio metro de largura. Quando for feita a carga ou a descarga dos sacos em caminhão ou vagão, é necessário que o trabalhador tenha auxílio de um ajudante. As pilhas de sacos nos armazéns elas precisam ter uma altura máxima limitada ao nível da resistência do piso. Também deve considerar a resistência e a forma da embalagem dos materiais, a estabilidade, tipo de amarração e a inclinação das pilhas. No processo mecanizado de empilhamento, é aconselhado o uso de esteiras rolantes ou empilhadeiras. Quando não for possível utilizar o processo mecanizado, pode ser usado o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira, com características específicas. Além disso, o piso do armazém ele não pode ser escorregadio, e no caso de ser piso escorregadio, não se deve fazer nenhum tipo de transporte manual de sacos nesses pisos, sendo ele escorregadio por si só ou por estar molhado. Em relação ao armazenamento de materiais, o peso do material armazenado ele não pode exceder a capacidade de carga calculada para o piso. O material ele deve ser disposto de forma a não obstruir portas ou equipamentos contra incêndios ou saídas de emergência. O material empilhado ele deve ficar afastado da estrutura lateral do prédio, a pelo menos meio metro. A disposição da carga não deve dificultar o trânsito, a iluminação e também o acesso à saída de emergência de novo, né? Além disso, a disposição da carga não deve dificultar o trânsito e a iluminação. E o armazenamento também deve obedecer aos requisitos de segurança de cada tipo de material. A movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas obedece ao anexo 1 desta ANR, e é o que a gente vai ver agora. Bom, nesse anexo, muitas normas acabam se repetindo em relação à norma em si, como os equipamentos eles devem
ter garantias de resistência e segurança, também a importância da identificação com a carga máxima de trabalho permitida. O fabricante também ele precisa fornecer manual de instrução, além de capacitar os operadores dos equipamentos. A empresa deve fazer inspeção periódica e manutenção dos equipamentos, que precisam ser registrados na empresa. Além disso, depois da inspeção dos equipamentos, deve ser emitido um relatório de inspeção, que tem periodicidade anual e precisa ser feito por um profissional legalmente habilitado, com a ART. As empresas precisam manter no estabelecimento a nota fiscal do equipamento que eles adquirirem, ou laudos e cálculos com as especificações técnicas deles. As áreas em que acontece a movimentação das chapas precisam ter condições para a realização do trabalho com segurança. Enquanto estiver ocorrendo a movimentação dessas chapas, não deve haver circulação de outras pessoas nessa mesma área. Quando ocorrer a movimentação dessas chapas, é necessário que tenham proteções laterais em L, e essas proteções elas precisam ter trava de segurança para evitar que as chapas saiam desse encaixe de forma acidental. Então devem ter várias proteções laterais para evitar o deslocamento dessas chapas durante a movimentação delas. E essas proteções elas só podem ser tiradas dentro do alojamento em que elas forem então ser colocadas. Os carros porta-blocos ou carro transportador que forem transportar essas placas, eles precisam ter proteção das partes que ofereçam algum risco, com atenção especial aos cabos de aço, aos ganchos, roldanas, rodas do carro, polias, correias, parte elétrica e, todas as partes, né, mais importantes. Nunca pode ser realizado um trabalho com pessoas entre as chapas e é proibido retirar chapas de um único lado do carro porta-blocos para garantir a estabilidade, né, do veículo. A operação desse carro transportador ou do carro porta-bloco, ela deve ser realizada sempre por no mínimo 2 pessoas capacitadas. Em relação ao pátio de estocagem dessas chapas, o piso não pode ser escorregadio, ele tem que ser pavimentado, tem que ser nivelado e a área ela deve ser protegida contra intempéries. Em relação aos cavaletes, tem uma série de especificações técnicas aqui na norma, que eu não vou cobrir todos eles, mas são em relação à altura mínima, como eles devem ser dispostos. Então o material dos cavaletes ele precisa ser resistente, impermeável e garantir perfeitas condições de estabilidade e posicionamento. Quando for feita a movimentação de chapas com o uso de ventosas, também é necessário ter atenção com alguns requisitos mínimos, como a direção dessas ventosas, de forma a facilitar o transporte pelo operador e também a postura do operador. As ventosas precisam ter um mecanismo para evitar risco de ricocheteamento em caso de desprendimento acidental. As mangueiras elas devem estar protegidas, firmemente presas aos tubos. As borrachas das ventosas elas precisam passar por manutenção periódica e substituição imediata em caso de desgaste ou algum problema. E também deve ter um procedimento de segurança em caso de falta de energia elétrica. Além disso, essas ventosas com vácuo gerado por equipamento elétrico, elas devem possuir alarme sonoro e visual quando tiver algum problema na pressão fora dos limites de segurança estabelecidos. Em relação à movimentação de chapas com uso de cabo de aço, vigas de suspensão, cintas, correntes, garras, ovador de containers e outros equipamentos, deve ser observada a capacidade de sustentação desses meios e também a capacidade de carga do equipamento de elevação, então atendendo às especificações técnicas. Esses equipamentos eles precisam ser devidamente dimensionados em relação à carga, né, que vai ser movimentada. O empregador precisa manter no local as notas fiscais de aquisição desses itens, né, cabo de aço, correntes, enfim, todos eles. Quando for utilizada a garra para a movimentação, ela só pode pegar uma chapa por vez e as chapas movimentadas com o carro de transferência precisam ter amarração com cintas ou material de resistência equivalente. Em relação às condições ambientais e equipamentos para movimentação de chapas fracionadas de rochas ornamentais em marmoraria, tenho cuidado em relação aos pisos, que é semelhante ao que a gente já viu, mas ele tem que ser projetado de forma especial para suportar as cargas e também para oferecer segurança na movimentação. Os pisos precisam ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante.
Além disso, ele deve ter uma inclinação longitudinal de no máximo 5%. Se a inclinação for superior a 5%, ele é considerado uma rampa, então tem que ser feito o cálculo específico. E se for uma rampa, a inclinação máxima permitida é de 12,5%. A largura mínima de vias onde houver a movimentação de chapas fracionadas é de 1,20 m. O equipamento que for usado para transportar as chapas, ele deve possuir no mínimo 3 rodas, resistência, estabilidade e facilidade de mobilidade, além da identificação da carga máxima. E as chapas, elas precisam estar devidamente amarradas à estrutura do equipamento. Para a carga e descarga das chapas de rochas ornamentais, deve haver uma área específica destinada pela empresa para que isso seja feito, com sinalizações. As movimentações das cargas, elas devem seguir instruções definidas em procedimentos específicos para cada tipo de carga, para aumentar a segurança da operação para as pessoas e para os materiais. Se na área de utilização for usada pistola pneumática, isso deve ser delimitado e sinalizado, e deve-se proibir a entrada de pessoas não envolvidas na atividade nessa área. E a atividade de empacotamento de chapas, ela deve ser feita com o uso de cavaletes, que propiciem boa segurança aos trabalhadores. O interior dos containers, ele precisa possuir iluminação natural ou artificial, nos termos definidos nas normas de higiene ocupacional, além de que o trabalho dentro dos containers deve ser realizado com equipamentos e meio de acesso seguros, adequados. Ninguém deve ficar dentro dos containers durante a entrada de carga, e a retirada da amarração da carga no container só pode ser feita após a estabilização e fixação da carga. Por fim, o último tópico é relacionado à capacitação para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de rochas ornamentais. Bom, essa movimentação ela só pode ser realizada por trabalhadores capacitados e autorizados pelo empregador. A capacitação ela deve ser feita depois da admissão do trabalhador, dentro dos horários normais de trabalho, e tem que ser custeada pelo empregador. As instruções elas devem ser feitas de forma clara, em linguagem compreensível, e usando metodologias, técnicas e materiais que facilitem o aprendizado. Além da capacitação, o trabalhador deve receber orientações de outra pessoa experiente e capacitada por no mínimo 30 dias. A capacitação para movimentação, manuseio e armazenagem de chapas de rochas ornamentais, ela precisa seguir um conteúdo programático estabelecido no final desse anexo da norma. Vou colocar aí na tela o conteúdo programático e a carga horária de acordo com a norma, enquanto eu vou falando o restante dos tópicos importantes. As aulas teóricas elas devem ser limitadas a 40 participantes por turma e 8 participantes para cada instrutora. O certificado ele só é concedido ao participante que cumprir a carga horária total dos módulos e demonstrar habilidade na operação dos equipamentos. O certificado ele precisa conter o nome do trabalhador, o conteúdo programático, a carga horária diária e total, data, local e todas as demais informações importantes, assinado pelo responsável técnico ou responsável pela organização técnica do curso. Deve ser realizada nova capacitação a cada 3 anos, com carga horária mínima de 16 horas, sendo 8 horas do módulo 1 e 8 horas do módulo 3. E deve ser realizada nova capacitação em situações como troca de função, troca de métodos e organização do trabalho, retorno de afastamento ou inatividade por período superior a 6 meses, ou modificações nas instalações, operação de máquinas, equipamentos, processos diferentes do que o trabalhador está habituado a operar. E esses são então os principais tópicos da NR11. Eu agradeço pela atenção e até a próxima. Tchau!